Fala galera, vim trazendo a nossa videoaula de revisão para a nossa prova da semana que vem, do segundo bimestre, tá? E como eu falei com vocês no Zoom, a nossa prova vai ter os capítulos 4, 5 e 7. O 6 eu não dei ainda, né? Eu deixei para depois. E o 8 eu não vou cobrar agora também não, tá bom? Então vamos lá. São 10 questões, então eu separei 10 temas aí para cair na prova. Do 1 ao 3 é sobre Revolução Industrial, do 4 ao 8 é sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica, e o 9 e o 10 são sobre a independência das 13 colônias, né? A independência dos Estados Unidos. Então vamos lá. Do 1 ao 3 aqui, antecedentes, consequências da Revolução Industrial e reação dos trabalhadores. Vamos dar uma olhada lá no nosso resumo de novo. Aqui. Então, só dar uma estudada pelo resumo, tá? Pelos slides, que também é bom. E rever os exercícios que a gente já fez, né? Naquelas revisões e tudo mais, que vai dar tudo certo. Então tem aqui, ó, Revolução Industrial, de antecedentes, que a gente já falou, né? Condições para que a Inglaterra fosse pioneira na Revolução Industrial, né? Ou seja, motivos para que a Revolução tenha começado lá e não em outro lugar do mundo. Recursos financeiros, tá? A Inglaterra ela tinha grandes reservas financeiras a partir da monarquia do Henrique VIII, lá da dinastia dos Tudors, principalmente com o reinado de Elizabeth I, que foi a última rainha dessa dinastia, que a Inglaterra ela dá um salto de desenvolvimento econômico muito grande. Nós temos apoio entre classes diferentes, no caso. Temos a monarquia parlamentarista, temos o parlamento britânico, né? E a burguesia e aliados para fazer essa industrialização acontecer. Temos um mercado consumidor grande, tanto o mercado europeu quanto o mercado colonial que ela tem, fora o mercado colonial que ela está de olho, né? Tendo em vista os processos de independência que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Temos também o grande desenvolvimento tecnológico na Inglaterra, com a invenção da máquina a vapor, que vai agilizar muito essa produção industrial. Temos já a marinha mais poderosa do mundo, tanto comercial quanto militar, naquele momento, né? Então ela domina os mares e isso facilita a exportação. Lembra até daquele jato de navegação lá, que qualquer nação que quisesse comércio com a Inglaterra teria que ser através do navio de origem ou pelos navios ingleses. Apesar da República do Cromwell ter terminado, esse ato continua valendo. A Inglaterra também possui grande reserva de matéria-prima, de carvão e ferro, fora a produção de lã e algodão nas 13 colônias que vão ser utilizados nessa indústria aí, tá? Essas indústrias novas. Temos também mão de obra abundante e barata e o cercamento dos campos. Ou seja, os camponeses que ficaram sem terra, que foram expulsos das suas terras nos campos, né, são obrigados a irem trabalhar nas cidades e lá, com bastante mão de obra, essa mão de obra vai ser muito barata, tá? Então, isso acaba gerando desemprego, concentração de terras, êxodo rural, né, e por aí vai. Mas então são esses os fatores que levam à Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra, tá? Lembrando que essa é a primeira revolução industrial que a gente fala, a fase do carvão e do ferro, que acontece entre o século XVIII e XIX, tá? A segunda, a terceira, vocês devem falar em geografia. E quais são as consequências da Revolução Industrial? Temos aqui as econômicas e as sociais, né? Nas econômicas, a industrialização aumenta a produção passa a ser em larga escala, consequentemente, a Inglaterra ela pode vender seus produtos para o mercado consumidor maior, né, sem ter esgotamento dos seus produtos. O tempo de produção é reduzido, acontece a especialização do trabalho do operário, o cara ele fica trabalhando naquela função especializada até o final do dia, fazendo a mesma coisa. Nós temos a divisão internacional do trabalho, em que existem países que fornecem matéria-prima e países que produzem e vendem os produtos industrializados. Geralmente serão as metrópoles, esses países que vendem os produtos, e as colônias dos países que fornecem matéria-prima, né? Fornecem matéria-prima. Tá? Temos também o barateamento do custo da produção, já que a máquina produz muito mais, então você não precisa contratar tantos operários assim. E, consequentemente, isso tudo leva ao fortalecimento do capitalismo. Tá?
o capitalismo industrial, né? Que gera o capitalismo que a gente tem hoje em dia também. E consequências sociais, tudo que as grandes cidades acabam desenvolvendo até hoje, né? A urbanização, questão da poluição também, eu não coloquei aqui, mas estaria também, que seria consequências ambientais no caso, né? Temos também o conflito entre classes, né? A classe dominante se transforma na burguesia, a burguesia se transforma na classe dominante, e os operários, o proletariado, é a classe explorada nesse processo. E como assim explorado? Os operários não têm poucas ou quase nenhuma lei trabalhista, dependendo de onde a gente analisa aí, no momento que a gente analisa, trabalham longas jornadas de trabalho, salários muito baixos, vivem em condições precárias de moradia, nos cortiços, né? Condições de trabalho horríveis, insalubres, péssima alimentação, abuso do trabalho infantil, do trabalho feminino, exploração do trabalho infantil, etc. Isso tudo a gente já falou, né? E a divisão entre classes, entre burguesia e proletariado, tá bom? E como que esses trabalhadores vão reagir a essa exploração na Inglaterra? Temos dois movimentos, o ludismo e o cartismo. O ludismo foi um movimento em que os revoltosos eles iam para as fábricas, destruíam as máquinas e iam embora, tá? Uma reação contrária à industrialização, pois eles entendiam que a máquina era o símbolo de opressão que eles sofriam, tá? Então a crítica deles estava apenas na utilização das máquinas, já que elas seriam o mal, a causa de todo o mal que os trabalhadores sofrem, tá? Mas eles não tinham uma organização política bem definida. Então isso até é uma das características que leva ao movimento a ser derrotado rapidamente através da repressão. No caso do cartismo, que leva esse nome por causa da Carta do Povo, né? Uma carta onde vem dizendo as reivindicações do movimento, né? Ele exigia reformas sociais e políticas, né? Dentro dessa revolução industrial. Como? O voto universal para homens, no caso, isso não é colocado no livro, mas é apenas para homens. Participação do proletariado no parlamento inglês, redução da jornada de trabalho, fim do trabalho infantil, etc. Tá? No final das contas, esse movimento também é derrotado, mas as suas reivindicações vão sendo incorporadas pouco a pouco pelo parlamento inglês. Então, de certa maneira, o movimento consegue o que quer. Só demora até isso acontecer. Tá? Basicamente é isso que eu peço no capítulo 4. Vamos ver agora o capítulo 5, que é mais coisa, que é sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica. Vamos lá. Agora eu vou compartilhar direto a tela aqui dos temas. Sobre a Revolução Francesa, eu peço para vocês o contexto da França pré-revolucionária, como é a situação da França até a Revolução acontecer, por que ela vai acontecer, né? Por que o terceiro Estado ele se revolta? Nós temos o primeiro e o segundo Estado que representam o clero e a nobreza, e eles não pagam impostos, os membros do alto clero, da alta nobreza, vivem no luxo, enquanto o resto da população paga a conta, né? Então isso acaba gerando uma crise social muito forte dentro da França. Fora que, no momento da Revolução, a França estava com a economia fragilizada, tanto pela produção agrícola, que estava em queda por causa da seca que a França sofria, tanto pelas guerras que a França participou, fosse diretamente ou indiretamente. Diretamente contra a Inglaterra na Guerra dos Sete Anos, que a França perde, ou indiretamente quando a França apoia as 13 colônias no seu processo de independência. Então isso tudo gera gastos e a França entra nessa situação de crise econômico-social muito forte. Eu peço também sobre a fase da Assembleia Nacional Constituinte, em que é a primeira fase da Revolução Francesa, em que ocorre a tomada da Bastilha, em que os revolucionários eles invadem a prisão da Bastilha, saqueiam a Bastilha, e esse é um momento muito simbólico para a Revolução, porque era a Bastilha que ficavam os prisioneiros
políticos da monarquia absolutista da França, tá? Então, uma vez que eles tomam essa prisão, libertam, saqueiam, né, a prisão, isso é um golpe muito forte, simbolicamente, contra a monarquia absoluta. Tá? Temos a fase da Convenção Nacional, que é o momento em que os jacobinos estão no poder, tá? Durante uma parte da Assembleia, até o final da Assembleia, eram os girondinos, a maioria, que controlavam o poder no parlamento. Né? E na Convenção Nacional, a gente tem os jacobinos nessa liderança. E uma vez na liderança, inicia-se o período do terror, em que, durante esse momento, ao mesmo momento em que os jacobinos promovem várias reformas sociais, eles iniciam uma caça aos bruxos, né? Eles iniciam uma perseguição política aos girondinos, aos partidários da nobreza, né? Muito forte. E a liderança desse movimento era do Robespierre, o líder do jacobinismo nesse momento. E o Robespierre ele acaba se radicalizando muito. Isso acaba gerando problemas para os jacobinos no poder. Consequentemente, o Robespierre é preso e é guilhotinado, né? Por causa dessa reação termidoriana, né? Essa reação que os opositores ao Robespierre acabam se movimentando, se mobilizando contra o Robespierre e acabam terminando, encerrando essa fase da convenção e iniciando a fase do diretório. E o diretório, a gente tinha aqueles diretores, né, que representavam os interesses dos girondinos, né, que dariam prosseguimento à Revolução Francesa, só que por causa da corrupção que existia, por causa da falta de reformas sociais, por causa da perseguição que os girondinos agora vão fazer contra os seus opositores, o diretório acabou sendo um governo muito impopular. E isso acaba gerando um outro movimento que vai culminar no golpe 18 Brumário, que vai colocar o Napoleão no poder na França. Tá? Iniciando a fase do consulado e depois com o Império Napoleônico. E é o que eu peço na 8, sobre o Império Napoleônico. No caso, ou será uma questão sobre o Código Civil, que na verdade é da fase do consulado, né? Ou uma questão sobre o bloqueio continental. Então, dê uma estudada aí no que foi o Código Civil, nas suas características, nos seus pontos principais, e também no bloqueio continental, porque eu vou estar estudando, eu vou estar cobrando uma dessas duas coisas, tá? O bloqueio continental, que foi aquele bloqueio, né, que a França faz na Europa contra a Inglaterra para enfraquecer a economia inglesa. Qualquer nação europeia que fizesse comércio com a Inglaterra seria invadida pelas tropas francesas. Algumas nações respeitam, outras não, e aí os conflitos nascem a partir daí. Tá? Na 9 e na 10, eu peço sobre a independência das 13 colônias. A 9, eu quero as causas para a independência, ou seja, os colonos exigiam participação política no parlamento, exigiam o fim das leis opressoras, né? As leis intoleráveis que a Inglaterra submetia às colônias, né? Estava sendo desenvolvido um sentimento de patriotismo muito forte nas 13 colônias, que vai separar essa galera dos metropolitanos, né? Dos ingleses. E a influência do iluminismo também muito presente aí nesse movimento. Tá? E na 10, sobre os congressos da Filadélfia. Nós tivemos o primeiro e o segundo congresso, também chamado de Congresso Continental da Filadélfia, primeiro e segundo. Né? E eles foram reuniões entre as colônias, entre as 13 colônias, no caso, para decidir o que elas iriam fazer para mudar suas relações com a metrópole inglesa. O primeiro congresso, eles têm essa preocupação de reformar a relação entre colônias e metrópole, só que a Inglaterra não dá ouvidos a essas reivindicações, mantém a sua postura opressora, e assim, 2 anos depois, em 1776, é feito o segundo congresso. E nesse segundo congresso, essas colônias decidem pela independência, pela declaração de independência, né? E aí rompem definitivamente com a metrópole e inicia-se a Guerra de Independência, que vai durar alguns anos aí, e no final das contas a Inglaterra vai reconhecer a emancipação das 13 colônias, tá bom?
Basicamente é isso, a prova não tá difícil. Dá uma estudada aí que vai dar tudo certo. Veja os slides, os resumos do livro, as revisões que a gente fez pelo Zoom também é uma boa, tá? E não se esqueçam de fazer o segundo trabalho, que é sobre aquele capítulo do livro Extra Classe que a gente fez, o primeiro capítulo, né? Tá lá na pasta. É só fazer 5 questõezinhas. Vocês têm até segunda ou terça-feira, não lembro agora. E aí, fez isso, deu tudo certo, tá bom? Basicamente é isso. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom, galera? Tchau, tchau.